O Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer foi fundado no ano de 2001 e está presente em 6 cidades aqui do estado de São Paulo, entre elas Taubaté, onde funciona desde 2002, atendendo os portadores de câncer e suas famílias. Estamos aqui no GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Para conhecermos um pouco mais sobre o projeto, conversaremos agora com Bianca Castro, que é Relações Públicas aqui do grupo. Olá, Bianca. Nos fale sobre o trabalho social que o Grupo de Apoio realiza. Então, o GAPC ele vem realizando esse trabalho social com os pacientes portadores de câncer. A gente ajuda tanto na parte de atendimento com fisioterapia, psicólogo, nutricionista, e a gente também ajuda com vários benefícios, medicamentos, fraldas, suplementos, toda essa parte, todo esse suporte que realmente o paciente que está em tratamento necessita de ajuda. E quem pode ser atendido hoje? Quantas pessoas são beneficiadas com o projeto? Bom, os pacientes que são portadores de câncer diagnosticados acima de 18 anos, eles já podem ser atendidos. E pacientes ativos são por volta de 900, mas durante o mês varia mais ou menos esse número de pessoas, mas desde quando surgiu são por volta de 900 ativos. As pessoas que quiserem contribuir com o projeto, como elas podem fazer? Bom, existem várias formas de ajudar. Tanto se voluntariando, vindo conhecer, ajudando de algumas formas, doando algum medicamento, suplemento. É só entrar em contato com a gente e a gente vai conseguir mostrar a melhor forma de poder ajudar. Muito obrigado, Bianca. Lembrando, então, que o grupo de apoio aqui ele funciona das 8 ao meio-dia e atende também da 1 às 5 da tarde. Gisele Ferri, repórter setorial. Olá, e agora a mamãe de hoje vai abordar um tema muito atual. Como é que a gente faz com o acesso dos pequenos a esse monte de informação e conteúdo violento que eles têm na mídia, nos videogames, em alguns jogos e até brincadeiras com os colegas? Será que isso é prejudicial? Será que isso é uma coisa só da infância e não vai influenciar nada na vida adulta dos pequenos? Então, tudo o que acontece na infância, que é a fase de formação de conceitos, de formação da personalidade, de formação da própria moral, né, das virtudes das crianças, isso vai ser levado para a fase adulta. Tudo que a criança aprende na infância é como ela vai lidar com essas questões na fase adulta. Então, a criança que tem acesso a muitos conteúdos de violência, nessa fase dos 0 aos 6 anos e principalmente dos 3 aos 6 anos, nessa fase em que eles estão ainda transitando muito entre o universo da fantasia e da realidade, que eles estão formando os conceitos, que eles estão aprendendo sobre ética, sobre o amor ao próximo, sobre a vida em sociedade, ter acesso a esse tipo de conteúdo não só vai trazer muita angústia, pode trazer ansiedade, eles não entendem ainda muito bem, como também apresentar um pouco de conflito sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que isso traz para as outras pessoas. E aí acaba que na vida adulta as crianças podem ter certa dificuldade em ter empatia, a compreender esses conceitos, a exercer também aquele sentimento de piedade com o outro, porque ela cresceu, ela teve ali na infância aquilo como se fosse algo comum, essas atitudes agressivas, essas atitudes violentas, ela aprendeu como se fosse algo aceitável. Então, além de ser prejudicial ainda pela questão da maturidade, que eles ainda não têm como identificar que se está certo, que está errado, qual que é a consequência daquilo, o que todo esse conteúdo violento traz, eles também podem ficar mais angustiados, mais ansiosos, podem sim se tornar mais agressivos, dado que eles têm esse exemplo, têm essa referência como algo natural que pode acontecer na vida deles, né? Então a gente pede ao máximo que os pais, educadores, evitem o contato da criança pequena, principalmente até os 6 anos, a esse acesso com conteúdos violentos. Isso não significa alienar a criança, dizer que isso não existe, se por acaso em alguma situação, na casa de um amiguinho ou no dia a dia a criança se deparou ali com aquela situação, falar isso não é nada, aí não, aí a gente tem que, dado que veio isso naturalmente da criança ou que aconteceu uma situação que toda a família ou que a criança se deparou com aquela realidade, aí sim os pais explicam, os pais mostram empatia, os pais mostram piedade, os pais explicam na linguagem da criança o que tudo aquilo significa, mas o que causa essa agressividade, o que causou no outro essa violência.
por que a pessoa pode ter feito aquilo. Então aí os pais explicam quando vem naturalmente de uma situação espontânea, tanto da criança ou do cotidiano. Mas permitir ou até incentivar, que a gente vê aí algumas famílias que acham que não, é criança, ele vai entender, isso é fantasia. É exatamente aí que está onde a gente tem que tomar mais cuidado. Por estar na fase da fantasia, que a criança ainda não diferencia tanto a realidade do mundo fantástico, a gente permitir ou até incentivar, a gente pode estar plantando ali nos pequenos que aquilo é uma situação normal, que aquilo é uma atitude aceitável, que a gente tem que aquilo faz parte naturalmente do nosso dia a dia, como algo normal. E não é, a gente sabe que não é, por mais que exista no mundo que a gente vive muita violência, não é normal, não é para ser aceitável e não é para a gente praticar isso no nosso dia a dia. Então, tomar muito cuidado, tem um estudo recente que mostrou quanto isso pode trazer prejuízos emocionais, psicológicos para os pequenos. Tomar muito cuidado aí com o acesso que as crianças têm no videogame, nas brincadeiras, nos programas de TV principalmente, proteger a infância, proteger os pequenos para que eles cresçam de um modo mais saudável. E agora a Mamãe de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até nosso próximo encontro. E a crise econômica tem ajudado a aumentar o número de idosos endividados, uma situação que se tornou comum e com o desemprego aumentando em muitas famílias, a única renda fixa é do aposentado. Por isso, mais de 900 mil idosos deixaram de pagar as suas contas. É por isso que muitos também, além de pagar as contas de casa, comprometem parte da aposentadoria com os empréstimos consignados. Hoje o nosso assunto aqui é a situação do idoso, né, diante de tantos complicadores econômicos que estão fazendo as pessoas de mais idade voltarem ao mercado de trabalho para complementar a renda além da aposentadoria. O professor Laureano da Rosa, da Unital, está aqui conosco, avaliando essa situação. Eu estava falando do consignado, né? Que o idoso, além de tudo isso, ainda tem o tal do consignado, que a família fica pressionando para ele pegar lá para melhorar a situação, né? E depois ele fica interminavelmente pagando essa prestação por até 72 meses. Ah, vai morrer antes. Não, olha, tem seguro, tem a própria família que vai ficar como dependente na Previdência Social para garantir o pagamento. Por isso que é importante, né? O idoso está consciente disso que a gente está comentando, né? Então, o crédito, né? A pessoa pegar crédito é só mesmo muita necessidade, né? Se ele tiver necessidade mesmo. Por exemplo, vamos dizer, tem uma geladeira, a geladeira pifou, né? Quer dizer, quebrou. Eu não vivo sem geladeira, eu não tenho dinheiro. O crédito é para essas coisas, né? Agora, fora isso, né? Você tem que comprar à vista. Não tem que você... A bola de neve, a famosa bola de neve. Quantas pessoas que, às vezes, até tem um suicídio por causa de questão financeira, né? Principalmente o idoso, que são pessoas antigas, que tem muitas vezes isso aí, né? Bigode. O fio do bigode. O fio do bigode, né? E ele, coitado, passa a ter uma situação dessa, né? Vai prejudicar a vida dele, vai mexer com a cabeça dele no momento que o aposento, né? No momento dele se aposentar, de ter uma tranquilidade, né? O que nós estamos vendo é exatamente ao contrário, né? Então, as pessoas realmente se preocupando e muitos filhos e netos aproveitam a situação. Aproveitam, é verdade, né, do idoso, do avô, do pai, e para explorá-lo, né, para tirar esse dinheiro dele. Então é coisa que a gente vê, infelizmente, é uma realidade. Então eu acho que o idoso, ele tem que, obviamente, não estou dizendo, se ele puder, tem a família, porque família é família, né? Lógico. Filho é filho, neto é neto, é óbvio, né? Eu não estou dizendo que ele não possa estar ajudando, mas tudo dentro das suas condições, porque já é uma outra família, o cara tem que se virar também, não é? Tá certo? Então ajudar dentro das suas possibilidades. Agora, você não vai se comprometer, você não vai se endividar por causa disso. Está pagando juros. Se você pegou o crédito consignado, é o melhor que tem, é o juros mais baixo, mas tem juros. Tudo que está comprando e está pagando a mais daquilo que vale. Tem juros e tem uma cruz muito pesada. São 72 meses para pagar. Isso é interminável, não acaba. Ou seja, você está pagando uma coisa nova quando até acabou aquilo que você já comprou, carro, o objeto. Tem gente que pega para comprar carro, veja você. Aí quando acaba de pagar, o carro já não tem mais. E ele está pagando carro novo, não presta, né? Então, acho que é isso que eu procuro sempre, né, mostrar,
o que acontece, para que serve esse crédito, né? A facilidade que você tem, isso aí induz, é lógico que o ser humano tem essa expectativa, nossa, fica empolgado, pode pegar dinheiro, mas ele tem que ver aquilo que está acontecendo, né? O transtorno que está ocorrendo. Então, a gente tem que aconselhar realmente para esse idoso, principalmente, né? Para ele tem que aproveitar a vida dele, o lazer é importante para ele, não é? Tá certo? E ele trabalhou por isso, mereceu, né? Agora, lá na Unital, vocês têm naturalmente estudos avançados, né? Está sendo fácil o idoso conseguir voltar ao mercado de trabalho, professor Auriano? É uma tarefa inglória e humilhante? Não, infelizmente, né, nós estamos num momento realmente, eu acho que muito no fundo do poço mesmo, como a gente costuma falar. Então, a questão do emprego eu vejo como fundamental para uma economia. Para mim é importante. É lógico que a inflação não é a taxa, os juros. Agora, emprego é fundamental, porque se o senhor está trabalhando, o senhor também está consumindo. Se o senhor consumir, outros vão ter que trabalhar. Sabe aquele ciclo bom da economia, tá certo? Então, emprego é fundamental. E, infelizmente, nós ainda estamos, né, numa taxa altíssima, né? Já tivemos no pleno emprego, que estava a taxa de 4,5, 5, porque também você não pode ter menos. Né? Você não pode ter, não é bom você ter, se não tiver ninguém desempregado, isso não existe. Isso para a economia é ruim, né? Porque senão aí você vai ter a lei da oferta e da procura, então se você, aí acaba aumentando o salário e traz inflação, porque você, né, o cara vai cobrar mais. Se você tem muito emprego e não tem ninguém desempregado, isso é ruim. Quer dizer, alguma taxa de emprego tem que ter, que a gente chama de pleno emprego, que é em torno de 4,5%, 5%, né? Mas agora nós estamos em 12%, 18%, quase chegando a 20%, já pensou? Quer dizer, estamos chegando àquele patamar que chegou lá a Grécia, a Espanha, né? Então isso realmente é ruim. E como pode melhorar isso? Depende do empresário, a confiança dele ter no governo. E isso que não está acontecendo por enquanto, quer dizer, já deu até uma melhora com essa mudança agora, né? Com o novo presidente, então já deu uma confiança um pouco melhor, mas ainda está um pouco tímido. Então precisa realmente que os empresários realmente tenham confiança e vá produzir, porque nós temos um problema, não é de demanda, nós temos um problema de oferta. Porque se você tiver oferta, você tem as pessoas para consumir. Agora, professor Longueno, tem muito idoso também que está começando de novo a vida, né? Tem alguns que dão certo. O Roberto Marinho começou a vida TV Globo com 60 anos de idade, mas não é todo mundo que é Roberto Marinho. E não é todo mundo que tem, né, essa credibilidade. O idoso partir para abrir o próprio negócio já na terceira idade, na terceira juventude, na melhor idade, ou lá o nome que se queira dar, é uma coisa ousada, porque eu ouvi dizer pelo próprio Sebrae que empresa nova do Brasil dura 2 anos. Por isso que você fizer isso ser empreendedor, eu acho que é uma coisa muito boa para o país. Aliás, a Itália fez muito isso. A Itália teve um problema sério igual ao nosso e a questão das microempresas, né? Isso aí ajudou muito, porque você realmente diminui o desemprego com isso. As pessoas estão abrindo seu próprio negócio, além de gerar emprego também, tá certo? Agora, é isso que o senhor acabou de falar. A questão toda tem que ser com os pés no chão. Por isso que o Sebrae é importantíssimo, né? As pessoas que vão abrir um negócio, que tenha contato com o Sebrae, que é gratuito, né? Para ele poder orientar. Senão fica essa mortalidade de 1 ano, no máximo 2 anos, né? Então, eu acho que o idoso, né? Eu acho que sim, ele pode ter seu próprio negócio, ele pode até envolver a família, de repente, pode ser um negócio que esteve envolvendo filho e neto, não é? Então, pode ser muito interessante, né? Agora, desde que possa fazer, torna a repetir, com os pés no chão, que tem um dinheiro para investimento, que você vai precisar, tá certo? Não é? Então tem que ser direitinho, porque senão... Pesquisa de mercado, extremamente importante. Não tenho dúvida disso, coisa, né? Não é? O que eu fico preocupado, né, é às vezes o idoso que ele se aposenta da empresa e ele recebe uma nota, um dinheiro razoável. Razoável, né? E aí ele pega esse dinheiro e vai... Levanta fundo de garantia, levanta PIN. Exatamente. Ele, né, quando se aposenta, recebe um dinheiro bom. E eu fico preocupado com isso. Ele ir de cabeça já fazer qualquer coisa. Então, isso é muito preocupante. Quer dizer, tem que ter seu negócio, mas as pesquisas de mercado, por exemplo, é fatal. Se você não tiver, não consegue.
Professor Laureano da Rosa, da área de economia da Unital, sempre colaborando aqui com a gente, dando conselhos importantes para o idoso que tem necessidade hoje em dia de voltar ao mercado de trabalho porque a coisa está apertada. Mas fique de olho, não vá de cabeça sem antes fazer uma pesquisa para qualquer situação que queira diante desse processo que nós estamos vivendo. Obrigado, professor. Voltamos já.